Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado um excelente final de semana. Vamos começar aí a semana de lives sobre o Setembro Amarelo. Na verdade, desde a quarta-feira eu já venho fazendo lives, né, sobre isso com alguns convidados. E essa semana, todos os dias aí eu vou ter um convidado. Então, sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Então, você que conhece alguém que você sabe que tem características aí de pensamentos suicidas, ou você, esse tipo de pessoa, comece a acompanhar essa live e as lives durante a semana, que eu tenho certeza que de alguma maneira cada uma das coisas que nós vamos falar vai te ajudar ou te ensinar como ajudar outras pessoas. Meu convidado acabou de entrar aqui, eu vou chamar ele, o Marcelo, e só chamar ele aqui. Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Acho que tá aí sim, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Aê, obrigado. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo. Já são 8 horas aqui, mas não sei, dá para ver como tá claro, né, ainda aqui na. Bem claro, né? Sim, só que já tá outono, tá começando já a ficar um pouco mais escuro mais cedo. E já tá começando a esfriar É, também. Hoje de manhã tava 11 graus de manhã. Já tá começando a ficar friozinho. É bom e é ruim. Bom, meus amigos, deixa eu só. Peraí, que tá cortando minha cabeça. Aí. Como eu estava falando antes, né, essa semana nós estamos aí com uma série de lives, né, sobre o Setembro Amarelo, justamente para poder de alguma maneira ajudar não só as pessoas que têm pensamentos suicidas, mas principalmente as pessoas que estão perto dessas pessoas ou como identificar essas pessoas. Então essas lives é justamente para você começar a aprender ou né, ficar sempre atento, porque a gente nunca sabe aí como as pessoas estão ao nosso lado, né? Super importante. E para começar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Nádia Morim, eu sou de São Paulo, capital. Eu já moro aqui na Europa já há 8 anos, morei 6 meses em Berlim, na Alemanha, e moro em Madrid, exatamente em Alcalá de Henares, que é uma cidade no estado de Madrid, pertinho aqui da capital. E aí, desde a quarta-feira, né, aproveitando aí o mês de setembro, eu comecei a fazer essa série de lives, justamente, né, como eu falei, para poder ajudar. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo meu, o Marcelo, vou deixar ele se apresentar, vocês vão conhecer e ver o quanto de experiência ele pode trazer, ele vai trazer aqui, e nós vamos trazer, né, na verdade, é, é, de conhecimento e de experiência sobre esse tema do suicídio, mas principalmente com uma perspectiva diferente. Marcelo, se puder aí, a sua conexão está travando. Esperar ele voltar. Travou sua conexão. voltamos? Agora sim, agora sim. Voltamos. Deixa você se apresentar agora. Legal, então meu nome é Marcelo Chiappetta, sou mentor de inteligência emocional, nasci em São Paulo, né, conheci a Nádia, inclusive, na época que eu morava em São Paulo, estou há 11 anos morando no Nordeste. Travou, Marcelo. Não sei se você está travando. Está travando, né? Uhum, Vamos ver se estabiliza. Então, tem me deixado bastante as minhas mentorias, né? Inclusive aí o pessoal uhum, acho que vai entrar aí, o pessoal que eu estou mentoreando ultimamente. E vamos que vamos. Vamos lá uhum. para o tema. Claro, quando eu te convidei, você, né, que eu falei que eu queria fazer uma semana de live sobre esse tema, e você me falou algo super interessante.
e nós vamos compartilhar essa noite sobre ver essa questão da campanha, posso falar assim, de suicídio de uma perspectiva diferente. E aí você comentou algo que eu quero deixar você falar, que é uma maneira para poder explodir a mente das pessoas mesmo, de como pensar de uma maneira diferente em relação a esse tema. Eu queria que você começasse aí a compartilhar sobre isso, né, do pouquinho que você me falou. Então, na minha perspectiva, né, a gente vê muito oba-oba, né? Eu acho que esses temas que viram moda, eles são alvos de oba-oba, né? Uhum, E oba-oba nunca fez nada e nunca vai fazer. Oba-oba é só uma coisa que a gente acaba aderindo para ficar com a uhum, consciência mais tranquila. é E verdade. isso não resolve nada, né? Uhum, E assim, a gente escuta, fulano se matou, né? E aí logo vem, nossa, mas e aí, nossa, mas o que aconteceu? Por que será? Aquela perplexidade. E aí uhum. daquela perplexidade com o tempo, aquilo vira nada e você volta para a tua vida e volta a viver normalmente. Como se nada tivesse acontecido, né? Exato. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, dentro de um processo de suicídio, ele é um processo a longo prazo. Não é um Sim, processo a curto prazo. É uma não, é a longo. mudança de... Porque todos nós nascemos com um DNA que nos leva obrigatoriamente a sermos felizes. Então, todos Uhum, nós acordamos de manhã com a intenção de sermos felizes. Para uhum. que isso, que está na nossa natureza, seja alterada, precisa de muito tempo para que isso se deforme a Uhum, ponto de eu cometer um ato não natural. O suicídio, sim, ele é um ato não natural. É um ato contra, exatamente. inclusive, ao nosso instinto de sobrevivência. Uhum, Né? uhum, Então, o que eu vejo? Eu vejo que existem muito mais pessoas sadias do que pessoas que estão passando por problema de depressão. Tá? sim, Então, nós que estamos bem, entre aspas, ou um pouco melhores, nós precisamos estarmos observando as pessoas sim, de uma forma muito mais sensível. Então a sim, campanha, eu vou usar um termo aqui que não é muito bonito, eu acho uma palhaçada, porque a campanha ela fala com a menor força, que é o paciente, que é a pessoa que está com o problema. Enquanto deveria ser direcionada para a maior força, que somos nós que exatamente. podemos de fato fazer algo para que esse processo, que é de longo prazo, e quando eu falo de processo de longo prazo, isso aumenta a nossa responsabilidade. Sim, Porque não é algo que acontece, putz, o cara ficou mal na quinta, se matou na sexta. Então não. nós temos responsabilidade por esses processos. Uhum, Mas nós estamos muito ocupados com o nosso próprio dia a dia, uhum, né? E hoje nós temos um entendimento midiático que foco, que cuidar da sua vida é o que precisa ser feito. De certa forma é verdade, eu não posso uhum, deixar de viver as minhas melhoras e a minha felicidade em detrimento de cuidar da vida do outro. Mas eu uhum, preciso me tornar responsável pela minha sociedade, pelo que sim, está acontecendo em volta. sim, Então, isso é algo que precisaria ser muito melhor divulgado pela mídia, né? sim. Trazendo as pessoas para essa sensibilidade, essa sensibilização, né? E uma coisa, Marcelo, super interessante. Pode Não, falar. então, super interessante. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, que é espanhol, e eu falando que essa semana, né, que no Brasil tem muito esse foco. Na verdade, é uma campanha mundial, né? Isso não é só no Brasil. Só que aqui na Espanha não se Sim. fala. E ele falando que muitos amigos dele se mataram. Eu falei, tá vendo? Por que tem que ter a conscientização? De buscar ajudar. Eu tive pessoas aqui que eu morei junto, né? Trabalhei numa casa onde o filho mais novo, infelizmente, se suicidou. E não é porque eu não falava, eu conversava, ele tinha psicólogos, mas aí o dia que. Eu creio que ele já estava planejando de fazer isso 2 meses antes, porque ele se jogou de um prédio. 2 meses antes, ele fez um bungee jump, sabe, que pula por uma ponte?
acho que é bungee jump, não sei como é que se chama, que pula pela ponte. E aí ele pulou, né? Foi lá, fez essa brincadeira normal. Eu acho que ali ele estava testando algo, né? Ele estava vendo qual que era a sensação, né? De pular. E 2 meses depois, justamente, foi nessa semana, foi em 2018, então fez 5 anos essa semana, porque foi justamente essa semana. E se matou, se jogou no quarto andar. E o mais interessante é que ele ligou para psicólogo e para o pai durante o momento. Ele estava tão desesperado ali que ele ligou e o pai, infelizmente, chegou a ver o filho se jogando. Então, é bem triste, sabe? Eu entendo que às vezes as pessoas elas têm, né, a decisão, quem quer se suicidar, ela decide. Porque no caso dele foi uma decisão dele, porque ele tinha como, porque ele estava com a psicóloga e estava com o pai, e o pai falando, não, espera chegar, espera chegar, espera chegar, mas ele decidiu tomar aquela decisão, porque tem, né? Porque fica, quem já teve esse processo de pessoas que se suicidaram, fica, porque ficou em mim, às vezes eu tenho um sonho com ele, de você não ter essa, de não poder ter feito mais. E eu creio que essa maneira da gente resolver isso, de não poder, não ter feito mais, é o fazer antes, se prevenir antes, aprender como identificar as pessoas antes, como poder ajudar essas pessoas antes, né? Porque ajuda muito também as pessoas ao redor, né? Acrescentando mais aí do que você estava falando. E assim, eu não estou querendo dizer com isso que nós somos agora responsáveis pelo processo inteiro, Sim. mas eu acredito que o inicial a gente tem muito a colaborar. Colaborar com o que a gente dá como ser humano, uma mão, Uhum. um abraço, uma atenção, uma ajuda antes que esse processo verdadeiramente se desencadeie. Porque depois que ele passa por um estágio, vamos dizer, da curva, nós, como cidadãos comuns, nós não temos muito pouco a fazer. Né? Aí Uhum. sim precisa Uhum. de uma entrada de um profissional, né? De Uhum. medicamento, enfim. Mas eu acho que tudo é igual a política. Né? A gente reclama da política, da política, da política, mas o político ele é educado na sociedade, ele nasce no nosso meio, cresce no nosso meio, e ele é Sim. educado no nosso meio, e aí ele vira político. Sim. Então, assim, quando a gente vê as coisas se desenvolvendo, a gente fica assistindo, né? Vamos assistir, então assistir. Aí, quando a bomba estoura, aí é que a sociedade civil ela vai se movimentar, ela vai se mexer. Então, isso Uhum. muito mais por uma questão. Cortou. A Fabiana falou aqui, nossa, que duro para o pai escutar o filho no momento e não poder fazer nada. Pois é, A gente Fabiana. não tem muito o que fazer. Porém, no início, É que tá cortando a sua conexão, Marcelo. A gente não consegue te ver nem te ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Vocês que estão online aí, fala que se consegue ouvir, só me ouvir, ou se não, pode ser nossa conexão. Marcelo? Ah, tá me ouvindo, tá? Então é o Marcelo que tá. Enquanto ele tá voltando, então, Fabiana e os demais que estão online, isso foi um dos casos. Eu tive casos de pessoas também que se mataram quando eu tava, justamente foi no mesmo ano, porque quem me
convidei, Marcelo. Tá me ouvindo agora, Opa. Fabiana? Me ouvem? Eu te escuto. Ah, então voltou. Voltou. Sim, Fabiana que tem ajudado a gente. A Fabiana que está falando sim. agora a Nádia, agora a Marcelo. Sim, o meu ficou assim. Bom, gente, E eu estava falando desses nossa, a amigos, né? conexão. Porque essa é a sensação que dá de que quando você tem pessoas perto, né? Que esses dois amigos, eles se mataram da mesma maneira por causa de drogas, eles se enforcaram. Então é bem ruim, sabe, lidar com isso. Principalmente você saber que às vezes você poderia ter dado algumas palavras, saber como lidar. E também tem outra questão, quando acontece, como você lidar com essas emoções, porque às vezes vem também o pensamento, eu podia ter feito mais. E não é, a gente não tem, a gente não pode mudar a decisão da outra pessoa. A gente fez o que a gente tinha que fazer. A questão é que não deixar com que outra pessoa faça a mesma coisa, né? Por isso que é bom você aprender como lidar com principalmente com as suas emoções, porque você vai saber como identificar as emoções de outras pessoas e aí de alguma maneira ajudar, né? Que eu já fiz muito isso ajudando. A gente passa por um processo de luto, está perto de uma pessoa que está passando por isso, que veio a se suicidar. A gente passa por um processo de luto e eu acho que é até normal a gente se questionar. Né? O que não Uhum, pode é esse questionamento virar uma ferida profunda, algo uhum, mais profundo, e aí você fica mal de verdade. Então, o luto ele tem um tempo aí, né, pra gente passar, uhum. mas eu acho que a notícia é muito melhor do que pior. Eu acho que os relacionamentos eles podem sim salvar vidas. Eu acho que a gente se Sim, relacionar cada vez mais, a gente sim. transbordar cada vez mais na vida das pessoas, a gente elogiar, né? Não sei, teve uma live sua que o rapaz, eu lembro do rapaz falando, não, eu elogio a pessoa quando ela estava em crise, a Uhum, pessoa estava em crise, eu elogio. Então, às vezes, um elogio uhum. Cortou. na vida daquela pessoa, você pode mudar o padrão que ela tá, aquele padrão de Sim, autodestruição. Porque assim, eu não tenho dúvida, eu trabalho com gente e eu vejo quantas pessoas querem ser felizes, ou quantas pessoas desejam, mas muitas vezes não sabem o caminho, se perdem nelas exato. mesmas, né? Então, assim, é muito legal você ver o quantas pessoas se esforçam para. Tá, voltou a cortar, Marcelo. Será que é minha conexão? É que eu acho que se eu sair daqui da minha Wi-Fi, eu vou cair da live. Eu não te ouvi, Marcelo, não te Voltamos? ouvi nada que sim, tá cortando. A Fabiana falou que é a minha internet que está ruim, não é a sua, não. Uhum. Pela impressão dela. Bom, então assim, eu vejo que a gente precisa mesmo é ser mais acessível. E tem uma mentira que está sendo contada aí, que é a questão de você não falar pessoalmente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não desmerece nada o relacionamento digital quando se trata de um relacionamento de amizade. Eu sei que o abraço é importante, é melhor que aconteça Uhum. fisicamente, mas não podendo, ele é tão emocional, tão tocante Sim, quanto um sim, relacionamento que você está pertinho da pessoa. Então essa questão de, sim. velho, É verdade isso, Marcelo. Deixa ele voltar. Perdão, meus amigos, pela conexão. O Marcelo mora lá no Nordeste, a conexão acho que é mais fraca por lá. Hum, isso que o Marcelo está falando, enquanto ele está voltando, é, isso é verdade. O quanto
vida perfeita, sabe? Acho que quando o Marcelo vai conectar, eu fico muda, da conexão. Então, aí, sim, aí quando eu tinha 26 anos, eu estava num processo isso que é interessante, né, Marcelo? Porque eu já tive pensamentos suicidas, então eu posso falar o lado de como que é e o quanto que é importante isso que você está falando de ter pessoas juntos. Porque quem via de fora, minha vida era perfeita, formada, eu tinha um excelente trabalho, comunicativa, enfim, se relacionava, tinha um namorado, mas dentro de mim, minhas emoções estavam horríveis. Minhas emoções, ela estava muito... Estava querendo se matar com 26 anos. Se não fosse Deus ali, Jesus, que me encontrou, eu teria cometido uma loucura. Provavelmente eu tinha ido para as drogas, ia para coisas loucas, porque eu já não estava querendo aquela vida, mas hoje eu entendo, e eu venho falando nas lives, o porquê que eu me sentia daquela maneira, porque eu não me sentia útil. Né? Um dos sinais de uma pessoa que tem pensamento suicida é que ela não se sente útil para a vida. Por que eu estou aqui? Né? Como o Marcelo falou no começo, nosso DNA é para termos felicidade, para sermos contentes, para termos prazer, né, com a vida. E quando a gente está contra isso, é remar contra a maré, né? Então eu passei muito tempo da minha vida remando contra a maré e não é uma sensação boa. E se você não tem pessoas, o seu grupo de apoio, eu posso falar assim, é muito complicado você sair daí. Você não sai. Não sai. Você precisa de pessoas que estejam, mesmo que seja pela internet. Você sabe, né, Marcelo, o processo que eu passei nesses últimos 2 anos. Se não fosse no meio de uma pandemia, eu não podia comentar do assunto. Um dia ainda vou comentar isso pela internet no tempo certo. Mas foi um processo muito complicado, muito difícil, mas por eu ter amigos, Marcelo é um deles, que eu podia conversar e outros eu podia chorar ali, e mesmo à distância, isso me ajudou a passar bem o processo. E eu não tive nenhum tipo de pensamentos, porque o que aconteceu foi difícil, mexeu muito com a minha estrutura emocional, que nem eu sabia que ia mexer. Então, isso é muito importante. Eu deixo você continuar o que você estava falando. Não, é exatamente isso. Acho que relacionamento humano, ele é relacionamento humano, independente de qual é a forma. Eu acho que a forma é o menos importante. Eu acho que a intenção, a preocupação, o cuidado, né? Quando você mostra o cuidado de ir lá de manhã cedo, falar um bom dia, e aí como que você está? Você está melhor, né? Só isso a pessoa começa a resgatar esse formato natural de que é bom ser amado, que é bom ter alguém perto, que é bom viver para ser feliz, né? Então, o que a gente precisa fazer? Remoldar, né, essa pessoa, né? Fazer com que ela volte ao molde original, né? E aí eu conheço 2 formas disso acontecer, eu já vi acontecendo. Ou a pessoa entendendo que é o amor de Deus, que é um dos formatos, ou ela entendendo que ela é importante, que não tem nada perdido, ela é importante, ela tem utilidade sim, ela é importante para as pessoas. Por isso que é importante, às vezes, você falar para a pessoa que você a ama, o que ela fez para te ajudar, que o pouco que ela acha que ela fez para você foi muito. Porque essas coisas a pessoa começa a recobrar essa utilidade emocional. E isso faz toda a diferença. Sabe, gente? Quando eu vejo as pessoas, assim, eu já peguei casos de mentoradas que estavam num processo agudo de depressão e com 2 meses estava correndo maratona. Então essa coisa não precisa ser difícil, longa, a cura, o retorno, não é nem cura, o retorno ao formato original, né? Vamos chamar assim. Então assim, é apenas uma questão de mente, emoção, isso ser mexido de uma forma diferente para a pessoa falar, poxa, nossa, saí da onde eu estava, voltei a ser eu. Eu já vi isso acontecer, isso é possível acontecer. Sim, Claro que eu já são tive. casos. Eu tive experiências, Marcelo, me lembrei agora de uma moça, porque eu sempre fui muito conectada com a internet. Eu trabalho com informática desde 2001, então eu sou daquela época do ICQ, do MSN, dos chats lá da UOL.
tudo aquilo que tinha. Então, eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade pela internet. E teve uma vez que uma moça me chamou no meu MSN, na época, assim, ela ia se matar. Eu tava para tomar acetona, tava ali loucona, álcool, sabe? E aí eu comecei a conversar com ela naqueles minutos ali, comecei a orar também, né, para que ela entendesse que não era aquilo, e aí ela começou a contar, expor tudo aquilo que estava no coração dela. E ela, né, parou de tentar ali o suicídio. Hoje eu sei que ela está com uma vida super boa, se mudou para São Paulo, que nessa época ela estava na Bahia, e tá bem. O que eu vejo nas redes sociais é que tá bem. Então, faz a diferença, né? E muitas vezes a gente, pela internet, alguém fala com você e você não responde o seu direct, você não responde o seu WhatsApp, você não demora. Quantas vezes, às vezes, eu queria mandar para alguém e eu sabia que a pessoa não me ia responder, e eu precisava de uma palavra daquela pessoa. Daquela pessoa, sabe, eu precisava de uma palavra de alguém. E então, é algo que... E isso, eu creio, por eu ter passado o outro lado, de pensar em me matar, eu consigo sentir como ajudar as outras pessoas, né? Isso também é importante. Como você... Por isso que eu posso compartilhar coisas de como que eu me sentia. E isso que você está falando de se sentir importante, eu creio que isso é uma das chaves. De você fazer... de você trazer a essência das pessoas, de cada pessoa, do quanto que ela é importante. E não tem como não falar que, né, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Como que não é importante? Ele enviou o seu único filho para... Né, não quero falar da parte espiritual, que em outros dias eu vou falar, mas eu, hoje, porque eu tive essa experiência espiritual, da espiritualidade, eu posso falar que quando eu penso nessa frase, que ele deu o seu único filho por mim e por você que está me vendo, meus amigos, independente do tempo, isso é algo muito incrível. Isso me dava, e sempre me dá, de que eu sou importante, porque ele deu o único filho dele por mim. E eu acho que isso eu acho que é legal, né? Porque Deus, ele faz as coisas numa perfeição, que tudo que ele fez como modelo, se repetido, mesmo que em menor grau, dá o mesmo efeito. Então, quando a gente transborda na vida de alguém, o que é o sentido de você transbordar? É você parar o seu dia, a sua vida, e falar assim: agora, essa pessoa que eu estou falando é a coisa mais importante da minha vida, até mais importante do que eu. Então, de certa forma, é a repetição do que Deus fez por nós. Né? Exato, e quando você olha faz que isso lindo. para alguém, Ai, que lindo isso. automaticamente Eu a vou pessoa chorar. se sente amada. Eu vou chorar, Né? A pessoa se sente porque amada. eu me sinto E muito aí eu vou amada por isso. Eu vou aproveitar. chorar, porque eu me sinto muito amada com isso. Eu me sinto muito amada com isso, gente. É muito bom, é muito bom. E assim, eu preciso falar, acompanham aí, né, o pessoal, a audiência dela. A Nádia foi uma pessoa responsável por um grande momento da minha vida, que talvez, se eu não tivesse encontrado ela, talvez fosse eu a me suicidar, né? Olha só. Porque eu estava numa crise muito grande, me machucava, porque todos que eu tinha feito, né, não tinham se concretizado. E para mim não fazia mais sentido. Eu precisava de uma resposta para direcionar a minha vida. E aí eu conheci a Nádia, me reconectei com a Nádia, acho que todo o tempo que ela morou na Alemanha, a gente não se falou. Uhum. Não tá saindo som. Não tá saindo som. Saiu. Agora sim. Eu me lembro como hoje, Marcelo, eu no trem, falando com você. Justamente, foi tipo uma mensagem de Facebook, uma coisa meia desenvolvida. Não estamos te ouvindo. Estou recebendo algumas ligações abençoadas aqui, então me perdoe. Então, assim, o que aconteceu? Eu me reconectei com ela, ela me colocou num grupo de mastermind e tal. Mano, e aquilo ali fez toda a diferença. Por quê?
porque eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, comecei a criar um método de inteligência emocional, apliquei na galera do grupo, deu certo, e aí minha vida tomou uma outra proporção. Porque eu já sabia do amor de Deus por mim, eu já sabia dessa essência, mas eu ainda não conseguia me ver ativo nesse processo, porque Deus, ele não quer te contemplar. Ele quer que você seja participante de algo maior. Algo maior do que você, que é justamente o transbordo na vida dos outros. Você percebe que o ser humano está perdido por falta de relacionamento. Essa é a questão. Se falta relacionamento, aqui nós somos chamados, independente do que você crê, a transbordar na vida das pessoas. Né? Então, algo que é verdadeiramente seu, para aquela pessoa como se ela fosse a coisa mais importante naquele momento. E isso faz a diferença. Isso que eu tenho vivido nesses 2, 3 anos, né? Todo o processo da pandemia, nós fizemos isso em 2018, 2019, se eu não me engano. 2019, sim. A gente voltou a se falar em 2018, aí 2019 que eu comecei com um grupo, que a gente, dessa primeira vez que a gente se falou, acho que foi mais ou menos janeiro de 2019, não foi 2018 não, foi 2019. E a gente continuou mais falando pouco, aí depois que a gente engatou, e aí colocamos as ideias, mas é super importante você dar esse senso de importância para os demais, né? Exatamente. E o mais fantástico de você transbordar na vida dos outros é que você não para de transbordar. Por quê? Porque você começa a ser cheio também do que os outros têm de bom. Você começa... Porque assim, entenda bem, vamos imaginar que eu pegue agora um caminho aqui, meio de uma selva aqui no Rio Grande do Norte, e eu corra uma vez esse trajeto, certo? E aí eu percorro uma segunda vez esse mesmo trajeto. Eu percorra 10 vezes esse mesmo trajeto, 15 vezes. Eu vou me tornar um exímio percorredor desse trecho. Eu vou conhecer onde estão as árvores, onde estão as pedras, onde estão os perigos. Então o que eu quero dizer com isso? Quanto mais você conhecer de gente, mais você vai conhecer de si mesmo. Quanto mais você vê, nossa, olha, a pessoa funciona desse jeito. Eu falei isso aqui, ela reagiu assim, ó. Nossa, que legal. E aí você começa a trazer para dentro de você e fala, mas espera aí, mas eu também reajo assim, então eu não posso mais reagir assim. Porque você começa a fazer um espelho, né? Eu passei por isso ontem, né? Uma pessoa, eu fiz um áudio pro meu grupo de mentorados lá e tal, e eu pus assim, né? Pus o meu coração no áudio e tal. E eu estava no mercado fazendo compra e meti um áudio lá e tal, não sei o quê. E aí eu, esperando, né? O que ia acontecer. E aí a primeira coisa que veio foi uma crítica sobre o barulho do ambiente. E aí, num primeiro momento, me deu a vontade de reagir. Eu falei, não vou reagir. Vou distrair minha cabeça, depois eu medito sobre isso e dou uma resposta melhor. Foi o que eu fiz. Continuei fazendo a compra, tal, cheguei em casa, li a mensagem e falei assim, não, mas a pessoa tem razão, ela está certa. Porque eu não fiz com a melhor qualidade que eu poderia fazer. Eu quis fazer. Mas eu não fiz na melhor qualidade. Então, certo está ela, errado estou eu. Então, quando você começa a se relacionar com as pessoas com esse olhar de aprendizado, você começa a crescer todos os dias. Exatamente. Né? E aí não tem depressão que te pegue, não tem ansiedade que te pegue, porque você está muito ocupado melhorando, sendo melhor. Exatamente. Exatamente, Marcelo. Eu até, você assistiu as lives que eu estava falando semana passada, e nesse mês eu posso falar que me veio um insight assim muito forte de que como é que você sabe que se você é uma pessoa realmente com o emocional saudável? É quando você não pensa mal dos outros e nem pensa mal de si. Porque todo mundo que pensa mal de você mesmo ou de outra pessoa é porque tem algo que está ruim nas emoções. Então isso me veio com uma luz assim tremenda, porque aí entrando, né, Deus, ele tem pensamentos bons. Então ele é o padrão. Se ele é o padrão, então o meu padrão é sempre ter pensamentos bons. Então é isso que você está falando, eu busco usar também, e às vezes a gente até quebra as pernas, posso falar assim, né? Não sei como eu posso usar outra maneira de falar esse termo.
das pessoas, porque às vezes as pessoas ficam tão bravas ou revoltadas com algumas situações que você tá lá, tá de boa, para você, tipo, tipo, não tá doendo em mim. Porque eu não tenho que pensar mal. Aí você vê alguém falando mal de alguém, para que eu vou me sentir mal? Porque aí você aprende também a lidar, né, com as pessoas, porque aí tem as pessoas que vêm só falar no seu ouvido e pensa que a gente é pinico, né, ou vaso. E aí você tem que saber cortar também. E colocar as pessoas, né? Hoje eu tenho no meu vínculo, hoje de pessoas, eu tenho explicado muito aqui, principalmente que aqui na Europa eles são bem diretos, colocar as pessoas no lugar delas, porque às vezes as pessoas estão tão machucadas na alma que elas querem controlar indiretamente. Isso não é de propósito, tá, gente? Isso é indiretamente. Elas querem controlar você. Então elas querem controlar o que você come, elas querem controlar aonde você vai, o que você veste. Não que elas não possam influenciar, são coisas diferentes. Eu estou falando de uma coisa diferente, estou falando de impor. Você tem que ir no bar comigo porque eu vou. Eu, por exemplo, eu não vou para bar, e aqui geralmente todo mundo vai para bar, vai para balada. Eu falo assim, gente, eu não vou, não é o meu perfil de vida. Eu faço, o meu estilo de vida é outro estilo de vida. E eles ficam com raiva de mim, é meu estilo de vida. E aí, quando eu puxo eles para conhecer um pouco do meu estilo de vida, eles ficam um pouco assim, encantados de ver que, porque você é tão tranquila, porque as coisas é tranquilo, porque é gostoso. Igual o meu aniversário, a gente foi num restaurante comer, né? Numa churrascaria brasileira. E depois todo mundo elogiando que foi super tranquilo, sem briga, justamente por isso, porque é um padrão diferente que você tem que colocar. Então, isso também fala das emoções, né? Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes a gente não consegue colocar, delimitar limites para as pessoas. A gente dá muita permissão para as pessoas tocarem o nosso coração, né? E eu gosto muito de falar da autorresponsabilidade. Eu sou responsável para deixar alguém tocar o meu coração, as minhas emoções, ou não. Se você às vezes se sente muito mal, se você se sente que estão falando demais, estão falando que você tem que fazer demais, mas você não sabe nem o que você quer, senta para você fazer esse autoconhecimento e saber quem é você, né? Essa pergunta é super importante de fazer. Quem é você? Porque isso facilita muito esse processo da sua mente, da sua saúde emocional, e isso que o Marcelo falou também. Não, com certeza. Esses dias um mentorado meu falou assim, Marcelo, qual que é a melhor literatura que existe hoje para que eu me desenvolva? E eu falei, a melhor literatura que existe hoje é você. Se você aprender a se ler todos os dias, você vai crescer igual um foguete. Porque quando você lê um livro, aquele livro está escrito da perspectiva de quem criou aquele livro. Ele não está escrito exatamente da perspectiva da sua vida e da sua existência. Então, claro que algumas coisas você aprende, você tem um insight novo, mas o principal livro que você tem que conhecer é você mesmo. Sim. Porque, primeiro, você tem acesso irrestrito. Sim. Né? O único lugar que você tem acesso irrestrito é você mesmo. Sim. Né? Sim. Segundo, é o único lugar que você de fato manda. Sim. Terceiro, é a única pessoa que você pode criar expectativas, porque você está no controle. Sim. Então, é verdade. Se você se chatear ou não, é um problema seu. Por quê? Porque você criou uma expectativa dentro de algo que você pode. Todo o resto que está fora não está no seu controle. Claro, claro. Né? Então, se deixar dominar é uma forma de se auto-abandonar. Porque quando a gente deixa o externo ele ter mais importância do que nós mesmos, o que nós estamos fazendo conosco? Nós abandonando. Imagina uma criancinha de 3 anos, nariz catarrento, rosto sujo, roupinha surrada na rua andando sozinha em Madrid. É isso que a gente faz conosco todas as vezes que a gente deixa de nos sentir para poder viver a opinião dos outros, que é isso que você fala, né? As outras vozes. Né? Então você acaba fazendo o que você não quer, vivendo da forma que você não quer, se relacionando com pessoas que você não quer, vivendo relacionamentos abusivos por causa desse tipo de escolha. Exatamente. Né? Porque o abusador, ele encontra um terreno fértil para abusar. Né? Ele não encontra dificuldade, é sempre um terreno muito fácil de entrar, que é a pessoa que está o quê? Querendo ser preenchido pelo outro. Sim.
Sim, é forte Então, isso. quando nós temos isso, né, quando nós temos isso, que eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei dos meus defeitos, eu sei das minhas qualidades, e eu sei em que ritmo que eu vou mudar isso, acabou. O Claro, externo vira só lucro. claro. Então, poxa, a Nádia faz 1 ano que não fala comigo. Não tem problema, ela está Não, não vivendo a vida importa. dela. E eu sei que você. Não, E a gente tá super. Continua amigo. É como se tivesse exatamente. falado ontem. Uhum, Estou preocupado com a Nádia, acordei com a Nádia na cabeça. Ô, uhum. Nádia, vamos trocar uma ideia aqui, como que você tá, tal, não sei o quê. Agora, eu não Simples preciso estar assim. grudado, não preciso estar grudado na Nádia para que a nossa relação possa ser de uma amizade verdadeira. Né? Ou Exato. não, Nádia, vou mudar para a Espanha para a gente ficar mais perto, para a gente ser amigo de verdade. Não, Não, não tem não, isso. não. É São verdade. relações intencionais. Né? Eu preciso intencionalmente Uhum, desejar e fazer o melhor para o outro. Quando? Quando eu tiver a uhum. oportunidade. A oportunidade Exato. vai aparecer. A Sempre. dificuldade na vida do outro pode ficar tranquila, vai aparecer, ele vai te pedir socorro, ele vai te dar indícios, ele vai te ligar, você vai ver que Sempre. ele não está muito legal. Aí você entra com tudo. Aí Sim. você ama ele profundamente, explora todas as necessidades dele, se doa para ele. Acabou aquele Uhum. momento, volta para você, para a tua rotina, para a tua vida. Não se deixa consumir pela dor do outro. Então, Exato. se nós conseguirmos fazer isso, não precisaremos de campanha contra o suicídio nos próximos, daqui 10 anos, isso não vai ser mais É, preciso. é Né? verdade. Porque tem muito Mas mais pessoas sadias do que doentes. exatamente. E isso é importante você falar desse ponto, Marcelo, que você estava falando agora. Me fugiu. Me fugiu o que eu ia falar. O que você estava falando agora? Você estava falando agora. Das nossas relações, né, que eu posso ajudar o outro, eu vou ter oportunidade de ajudar o outro. Né? E essa oportunidade ela vai aparecer. Ela vai aparecer. O que eu não posso é me consumir pela dor do outro. Aí eu preciso voltar para o meu, fiz Claro, é. isso, vivi aquele momento, volto para o meu e continuo minha vida, até a próxima oportunidade de ajudar outra pessoa. Claro, não. Me fugiu o que eu ia falar, que era algo nesse sentido. Do quanto que a gente precisa já me veio. As pessoas, elas. Quando acontece isso, Marcelo, isso é importante tanto para as pessoas que às vezes a pessoa está com sintomas de suicídio justamente por causa disso. Porque eu doei tempo, eu doei o meu conhecimento para outras pessoas e ela quer algo em troca. Exatamente. E aí as pessoas sofrem, porque aí o que você falou da expectativa, elas começam a ter expectativa que a outra pessoa tem que dar, é uma barganha, né? Eu te dou e você me dá, e não é isso. Isso é interesse é ruim. Intencional não é. Eu, por exemplo, Marcelo, a gente somos intencionais, a gente tem muito claro isso. A gente sabe a hora que um precisa do outro sem nenhum problema. Muito simples, mas isso, maturidade de aprender a lidar com isso, né? Mas tem pessoas que, eu dei o meu tempo, dei atenção, já não falo mais com a pessoa. Aí já fica bicudo, não quero mais, magoei. Aí quando vê, não tem mais ninguém ao seu redor, né? E muitas vezes, seja você que tem pensamento suicídio, começa a olhar isso. Se você não tem pessoas ao seu lado, será que não é porque você não está dando, você está gerando muita expectativa nos demais, de coisas que é você que tem que dar a resposta? Porque ninguém pode. Uma coisa eu tenho claro, quando eu aprendi sobre autorresponsabilidade, a única pessoa que pode me prejudicar ou pode me elevar sou eu. Não tem outra pessoa. Não tem esse negócio, porque eu não tive oportunidade, porque eu não tive dinheiro. Não. Porque o Marcelo me conhece, ele sabe que eu sou a prova disso. Mesmo com tudo que eu passei nesses últimos 2 anos, eu cresci. Porque eu sou responsável pelas minhas emoções, a parte exterior. Não tem outra pessoa. E claro, com a sabedoria de Deus ali. Então, muitas vezes as pessoas elas focam muito nisso. A outra pessoa não me deu nada, aí pronto, fiquei mal. Não posso fazer mais nada. Exatamente. O que eu costumo dizer é o seguinte, que o que está dentro de mim é o que precisa ser mudado. O que está fora de mim é o que vai me ajudar nessa mudança. Uhum. Então, quando eu inverto isso,
quando eu coloco fora o que devia estar dentro e dentro o que devia estar fora, eu vou me desequilibrar. Eu vou criar uma expectativa num campo desconhecido. Não, eu vou ajudar a Nádia, porque a Nádia parece que é uma pessoa que pode me dar o que eu quero. Né? E aí acontecem muitas confusões, por exemplo, até de relacionamento, tipo, a menina está sendo amigo do cara lá, está ajudando, e ele já acha que vai gerar um interesse, ele já começa a gostar dela de outra forma. Acontece muito. Acontece muito isso, Marcelo. Chega lá no fim, a menina fala, mas não, eu te vejo como amigo. Mas porque ele vestiu a roupa nela de namorado. Ele fez isso sozinho. Né? Então, as pessoas estão com essa sede que o outro vai resolver o problema delas. Né? Enquanto não tem jeito, enquanto você não tiver uma conversa muito séria com você mesmo, olho no olho, onde você abra para você mesmo as suas dificuldades, as suas debilidades, a sua essência que você tem de bom e para onde você quer ir, se isso não estiver muito claro para você, vai ser muito difícil você caminhar. Você vai viver aleijado, você vai viver imóvel, você vai parecer que todo mundo avança e você não. Eu passei por isso por anos da minha vida. Eu me senti estático e todo mundo avançava, todo mundo passava. E eu lá do mesmo jeito, da mesma forma. Então, assim, é normal você se sentir assim, impotente. Né? Porém, a mudança volta para dentro. Né? Que é exatamente a fala quando Deus fala para Abraão. Né? Sai para dentro, né? Então, assim, a solução está dentro de você. Sempre. A pessoa que mais pode te ajudar é quem você é e o que você precisa. E aí, sim, com essa visão, você vai falar com as pessoas. Escuta, estou me sentindo assim. Porque, sabe uma coisa que é incrível, Nádia? As pessoas não sabem falar como elas estão. Não sabem. Eu estou bem. Estou bem. Mas e aí? O que aconteceu, Nádia? O que você está passando? Não sei, eu só sei que é assim. Mas aí como você vai ajudar uma pessoa que não sabe nem o que está passando com ela mesma? É o que mais tem, não sabe. Não sabe distinguir o doce do salgado. Ou terceiriza, né? Não, porque é minha mãe, porque é meu pai. Foge da autorresponsabilidade, sim, aí foge da autorresponsabilidade. Exatamente. Então, é isso, é muito bom, né, ver a volta que você deu aí, né, Nádia, assim, eu sei que foram momentos bastante delicados, né, você numa cultura diferente, né, você sendo frustrada das mais profundas expectativas de vida, né, e eu sei que, de certa forma, a igreja, ela tem um peso nisso, né? Essa questão de não, agora a religião, né? Melhor colocar o nome, a religião. A religião ela faz isso, né? Ela cria um padrão que você é obrigado a viver, né? Então, e ver você hoje por cima, ver você hoje de onde você parou, né? No sentido de ajudar pessoas, de voltar a mentorear pessoas, né? E saber que hoje a sua condição aí na Espanha é totalmente diferente, né? Hoje você tem visto, hoje você tem tudo certinho. Tem meu apartamento. Tem o seu apartamento. Então, assim, é fantástico, né? Dividir isso. Isso é motivador, né? Você vê que, na verdade, é um processo, né? A gente não vai estar bem o tempo inteiro, mas também a gente não vai estar mal o tempo inteiro. Não, é. Né? Você aprende, né? Eu creio que é isso, para deixar aqui essa perspectiva, né, do tema que a gente está falando, de como ver o suicídio de uma perspectiva diferente, é de você saber que é normal você não estar bem. Às vezes está com preguiça. É normal você, às vezes, querer ficar o dia inteiro na televisão, gente. Eu tinha antes tanto pensamento de acusação que não podia fazer isso, hoje eu passo a semana inteira trabalhando. A gente que trabalha com redes sociais o dia inteiro pensando em conteúdo, gerando, a gente trabalha pra caramba. E fora o trabalho CLT aqui. Qual o problema de eu passar? Ontem, por exemplo, eu quase não fiz nada nas redes sociais, porque eu já tinha programado o que tinha que fazer. Passei o dia inteiro descansando, porque eu tinha jogado sábado, estava cansada, precisava descansar as pernas. E descansei, fiquei vendo TV, dormi até. Mas por quê? Eu aprendi, e isso serve para as pessoas, né? Eu compartilho para que você possa aprender. Mesmo que você tenha louça para lavar, mesmo que você tenha roupa para lavar,
tira o tempo para você, vai dormir, vai descansar. Às vezes o que falta na vida das pessoas é dormir e comer bem, né? Você pode falar bem disso, que você está aí com a sua mentoria de alimentação. Muitos dos problemas que hoje eu tenho identificado era por falta de comer bem. E eu não sabia. Eu não tinha nem ideia que muitos dos problemas que eu tinha era porque eu não comia bem. E olha que interessante. E aí entra coisas, provavelmente durante a semana, principalmente na sexta-feira, que eu vou estar conversando também com uma personal trainer, a gente às vezes não sabe que não se alimentar bem ou não dormir bem afeta também as nossas emoções. Pode te gerar essas sensações de, de de depressão, de ansiedade, sabe? Muito. Aqui a Pessoas Cotidiano está falando, quem trabalha com redes sociais trabalha dobrado. Trabalhamos. É dormindo, pensando em conteúdo, é preparando, tentando passar um conteúdo legal para as pessoas, que possa transformar a vida delas, porque senão não faz sentido. Para que eu vou perder tempo aqui, gente? Se não é para transformar a vida de pessoas. Não vamos perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu tenho outras coisas para fazer, nem que seja para ficar assistindo TV ou estudando. Mas não, assim como o Marcelo falou algo super interessante, quando a gente para e fica. Quero até, inclusive, deixar isso registrado aqui na live, para quem está assistindo ao vivo, para quem vai assistir. Quando vocês estão aqui assistindo alguém, ou quando você para assistir alguém, você está valorizando o tempo daquela pessoa e está valorizando o conteúdo que está sendo falado. Porque vocês não sabem a origem daquilo que aconteceu. Poucas pessoas conhecem as nossas histórias. E o que a gente está falando não é coisa de que alguém nos falou, não, é coisas da nossa vida. É coisas que está passando com a gente ou que passou com a gente. Então isso é importante. A Simone está me falando aqui, que é da confeitaria Miller, o meu maior problema é não dormir direito e não dar tempo só para eu descansar ou me distrair. E isso faz mal, Simone. Você tem que se distrair. Eu, por exemplo, eu estou sentindo muita falta de férias. E eu sinto no meu corpo de que eu preciso deixar tudo isso e sair de férias. Minhas férias só em novembro. Já estou contando os dias. A verdade, daqui 2 meses eu vou estar viajando. Vai ser 3 dias de viagem, mas é uma viagem para tirar um pouco, né, as coisas. Por mais que eu vou estar na viagem gerando conteúdo, porque nós das redes sociais, nós aproveitamos tudo que a gente faz para gerar conteúdo, mas eu vou estar em um lugar diferente, fazendo outra coisa, e isso é importante, também faz parte da sua saúde. Às vezes você está tendo pensamentos assim, ruins, pensamentos que não são bons sobre você, porque às vezes você nunca tirou férias na vida. Você nunca desfrutou do que chegar numa praia, sentir a água do mar nos seus pés, ou o sal, tomar um banho e sentir o sal entrando na sua boca, ou a água do mar entrando no seu nariz. São essas experiências que vão fazer com que o seu, aí falando da questão física, que o seu pensamento, que a sua mente, que o seu corpo absorva a energia da Terra, né? Eu falei na live sexta-feira sobre essa questão da natureza ajudando a impedir suicídio, de que o quanto que a gente não dá importância para as coisas da natureza. Então é importante também, né, passar por isso. Aqui há pessoas cotidianas falando, eu cheguei do meu trabalho e agora mesmo estou na frente do PC trabalhando no meu podcast. É isso mesmo. Mas o importante é você descansar também, hein? Temos que ter a Fabiana falando, temos que ter um momento do desfrute, dormir, passear, ver aquilo que você gosta na TV e não fazer nada no seu tempo de desfrute. É isso mesmo. É super importante. Quando está voltando aí o Marcelo, porque está cortando, Marcelo, uma das coisas, para quem tá me acompanhando desde o início do ano, né, uma das gestões de mudança que eu falo é sobre a mudança geográfica, e a ênfase que eu falo da gestão geográfica é sobre a inteligência emocional nas viagens. E uma das coisas
Marcelo está conectando de novo. O nosso corpo nós fomos feitos para estar em conexão. Ficou mudo de novo. É porque o Marcelo estava se conectando. Então é importante isso, você também tirar o seu tempo para você desfrutar de você. Eu não sei quantos têm esse costume, eu tenho, quando eu posto nas redes sociais, eu falo o quanto é bom você desfrutar de você, da sua companhia, do seu tempo, de você conversar consigo mesma, de você comer uma coisa que você quer comer faz tempo, aí você vai lá e senta com você mesmo e começa a falar com você mesmo. Nossa, que gostoso, né, Nádia? Olha só. Sabe, isso é saudável e as pessoas não sabem fazer isso, né, Marcelo? Exatamente. Gente, eu sei que está chegando no final, eu não quero esquecer. Eu tenho uma palestra que eu vou dar agora sábado, às 14 horas, horário de Brasília, tá? Sobre abandono e traição. É exclusivo para mulheres, tá? Então você que ou tem medo ou sofreu esse tipo de situação e a coisa não curou legal, nós vamos estar falando de inteligência emocional voltada para esse tipo de situação. Eu vou colocar aqui o link para você entrar no grupo do WhatsApp e lá já a partir de hoje eu já vou começar a liberar alguns conteúdos sobre esse tema e no sábado nós vamos ter a palestra, tá bom? Deixa eu mandar aqui para vocês. Muito Pronto. bom. E a maneira, né, Marcelo, de poder ajudar as pessoas, porque até você falando sobre isso, um dos 3 maiores índices de morte de suicídio também é pela questão de relacionamentos. E geralmente são homens, né, que se matam. Esse que é o pior, são homens que se matam por causa de relacionamento. Então, participem aí se inscrevam nessa palestra gratuita aí do Marcelo, com certeza vai edificar e vai te ensinar muita coisa sobre esse tema, com certeza. Legal. E continuando, né, dessa perspectiva, Marcelo, para a gente finalizar, que eu creio que já estamos aí há quase 1 hora, o que nós podemos aí dar de conselhos, algumas coisas práticas para as pessoas, né? A gente falou de muita coisa aqui, muito conteúdo para as pessoas, mas coisas práticas, tipo, eu acho que tal pessoa está com pensamentos suicidas, ou como que eu posso ter esse olhar? Vamos tentar falar algumas coisas rápidas aqui para ajudar as pessoas. Se a gente sabe que o suicídio, ele começa numa deformação de quem a pessoa é como indivíduo, né? Então, muito possivelmente, ou ele já tem características, tá, de ser introspectivo, aí são pessoas que a gente tem que prestar mais atenção ainda, tá? Porque existem pessoas que sempre foram introspectivos. Então, na verdade, o processo é de muito longe. Mas hoje nós temos muito casos de pessoas que se transformam no decorrer do processo, aí é um pouco mais fácil. Então, sabe aquele amigo que você sempre convidou para alguma coisa, ele sempre topou e agora ele começa a não mais querer sair com você, e você sabe que ele está ficando em casa? Então, acho que de forma prática, vai visitá-lo sem convite. Aqui na Europa não funciona. Né? Aqui na Europa não funciona. Então, não funciona, nem nos Estados Unidos. Porém, aqui no Brasil, acho que no hemisfério, no Rio Grande do Sul, na América do Sul, ainda acho que funciona. Sim. Do quê? Vai atrás da pessoa, cria uma possibilidade de se encontrar, de estar junto, porque a pessoa vai se trancar ali e ela vai ficar ali na zoninha de conforto dela, ela não quer expor o que ela está sentindo. Para ela parece que é muito doloroso ela expor o que está sentindo, né? Então, esse é um primeiro fator. Agora, as redes sociais, ela te dá ela pode ser uma ferramenta bem interessante, porque rapidamente a gente está em contato com as pessoas. Né? Uma outra coisa é a abordagem. Nunca aborde de forma direta. Sim, né? Super importante. Então, assim, a primeira coisa de um problema que a gente está passando é negar o problema. Sim. Porque se ele não precisasse negar, ele já estava procurando ajuda. Sim. Ele não está procurando ajuda porque ele quer negar o problema. Ou, pior, ele nem está enxergando o processo. Ele está achando que é alguma coisa normal, que agora ele quer viver daquela forma. Que nem teve um caso no mentorado do Ed,
que é um amigo nosso em comum. Amanhã eu vou estar com ele ele. Ficou 2 anos. Amanhã eu vou estar com o Ed. Massa, então ele pede para ele contar essa história. O rapaz que não cortava o cabelo e ficava dentro de casa. E numa sessão, o rapaz saiu de casa e foi cortar o cabelo. Numa sessão só, de bloqueio emocional. Olha só. Então, assim, gente, a questão toda é a seguinte: não aborde diretamente. Aborde 2 coisas importantes. Elogie a pessoa e mostre o quanto ela é importante para você. Fala você dos seus problemas. Sim. Então, Nádia, tudo bem, Nádia? Nossa, que bom que eu tô aqui com você, preciso te contar, tô meio triste, tal. Você sempre me ajuda, você sempre foi importante para mim. O que você acha disso aqui? O que você acha que eu devo fazer? Né? Porque aí a pessoa começa a esquecer um pouco o problema dela e começa a se soltar. E nesse se soltar, por gatilho de reciprocidade, a pessoa pode acabar se abrindo. Então, se abra primeiro com a pessoa, para que ela naturalmente ela se abra com você sem você precisar perguntar. Porque se você perguntar, vai ser que nem encostar num porco-espinho. Sim. Ele vai se defender. Sim. Isso, exatamente. E aí ele não vai querer conversar, né? Terceira coisa, né? Mostre que você está sempre ali, que para você isso não custa caro. Que para você é um prazer estar ali. Né? Na verdade, você está tendo o prazer de estar ali com aquela pessoa. Então, eu de forma prática, eu faria essas 3 coisas se eu tivesse que me encontrar hoje com uma pessoa que eu esteja suspeitando de um processo, de um início de um processo de suicídio ou de isolamento. Né? Porque antes do suicídio acontece um processo de isolamento. Sim, né? É verdade. Quando a pessoa entra nesse processo de isolamento, eu usaria essas 3 formas. Né? Elogiar a pessoa, mostrar que ela é importante para você e abrir o seu coração para ela, para que ela, no gatilho de reciprocidade, também abra o coração com você. Claro, e até dentro desse ponto do isolamento, né, Marcelo? Porque aí entra a questão de drogas, de bebidas. Vamos supor, a pessoa nunca teve problemas de bebidas ou de droga e começou a ter. Isso são indícios de que algo não está bom. Eu tive as minhas, mas né, tem outros tipos de... Não é só drogas, tem outras coisas que aconteceu. Mas isso no passado. Quando eu tinha lá, antes de conhecer Jesus, aconteceu isso. Eu estava indo para um caminho que, se não fosse Jesus, eu ia para os lugares bem feios. Provavelmente aí eu ia usar drogas, porque o caminho estava indo para lá. Mas eu sabia, o pior assim, é que a gente sabe o que está vendo, sabe que não está certo, mas você não tem forças, né, para continuar, porque não tem ninguém que se importa com você. Todo mundo só paulada em você, só paulada. Ninguém vem, né, e te fala o quanto você é amado, o quanto que você é importante. Então isso também olhar essas características, né, se a pessoa nunca... Os vícios que ela tem, passa o dia inteiro no videogame, cuidado. Passa o dia inteiro comendo, cuidado. É observar. Tem uma outra coisa também, Nádia, que eu tenho adotado. Eu tenho adotado como princípio para mim. Vamos imaginar que eu estou aqui conversando com você e você chega para mim e fala assim: Marcelo, tem uma amiga minha que ela está se isolando, que está acontecendo isso, está acontecendo assado, papapá. Eu, na hora, naquele exato momento, eu quero o telefone da pessoa, eu quero o endereço da pessoa, eu ajo imediatamente. Por quê? Porque eu posso sofrer pelo que aconteceu com a pessoa, mas o que eu não posso sofrer pela minha omissão. Sim. Eu não aceito eu ser omisso. Então, se eu fico sabendo, se está na minha mão, se está ali, faço. Sim. Aconteceu esses dias agora, a pessoa até se tornou minha mentorada, que a amiga dela falou assim: nós temos uma amiga minha que está mal, tá querendo sair de casa, tá arrumando as coisas dela e tal, e vai embora de casa hoje, vai desistir de tudo e tal. E esse desistir de tudo já entrou no meu ouvido. Eu falei, putz, né? Eu falei, fala com ela que eu quero falar com ela agora. 5 minutos depois, o telefone da pessoa estava no meu WhatsApp, eu entrei em contato, fiz uma mentoria com ela ali naquele momento. A pessoa hoje está em casa, está bem com o marido, é minha mentorada, está tocando a empresa dela, vida normal. Pois é. Então, assim, às vezes, correr de imediato, e aí você pode falar assim: mas Marcelo, eu não sei muito o que fazer. Fala comigo com a Nádia. Sim. Procure pessoas que cuidem de pessoas. Sim. Né?
procure se conectar com essas pessoas que já fazem algum tipo de trabalho direto Exatamente. com pessoas, que já têm essa expertise, e aí você coloca essa pessoa em contato com o seu amigo, com a pessoa que você ama, com a pessoa que está precisando de ajuda. Essa Claro. é uma forma de você ajudar também, ser ponte. Ah, não sei como fazer, não tenho essa experiência. Uhum. Normal. Busque alguém que tem. Então, você está assistindo a nossa live, está assistindo a live da Nádia aí, que eu estou participando, então você já tem 2 pessoas para te ajudar. Claro. Essa semana, por exemplo, desde a semana passada, já conversei, você é a terceira pessoa que eu estou conversando, essa semana vai ter ainda mais 4, 5 pessoas. Então tem gente para ajudar, né? Isso que eu quero, através dessas lives, mostrar, porque eu estou falando de vários temas, de que há maneira de você buscar ajuda e há maneiras de você ajudar. Igual sexta-feira falamos sobre a natureza de poder ajudar. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu vou falar de temas com outras pessoas que às vezes pode parecer um pouco, mas foge entra numa outra parte, mas não é isso. Eu quero mostrar que há maneiras das pessoas buscarem ajuda. Só precisa saber, a pessoa querer, mas pode que muitas vezes a pessoa ela não saiba que precisa, então aí precisa do grupo de apoio delas, as pessoas que se preocupam com ela, para poder levar essa pessoa a entender. E claro, a melhor maneira é você gerar como é que fala? Quando você conectar as pessoas mesmo, você gerar essa confiança entre pessoas. Porque vamos supor que eu estou com um problema, eu nunca ouvi falar do Marcelo. Como é que ele vai querer falar alguma coisa da minha vida para mim? Então tem que ter um amigo em comum, uma pessoa em comum para poder gerar esse meio de campo e gerar conexão. E aí deixar as coisas acontecerem. Porque aí tanto o Marcelo quanto eu, a gente vai ter sabedoria de como falar da maneira correta. Às vezes só precisa ouvir. A maioria das vezes, né, Marcelo, isso você pode confirmar, a gente só precisa ouvir as pessoas. Porque hoje as pessoas não param para ouvir, de verdade. Ouvir com os ouvidos de ouvir. Verdade. Né? Eu acho que é isso, né? Acho que a questão de ouvir, né? E eu acho que mais que ouvir é a pessoa sair dali convencido que ela é importante. Uhum. A gente, todo mundo gosta de se sentir importante. Sim. Né, na vida de outra pessoa. E tem uma questão, descobriram agora há pouco tempo, né, que você fazer o bem, né, libera um hormônio chamado ocitocina, que é um hormônio do prazer. Olha só. Né? Então, o que acontece? Quando você transborda na vida de alguém, esse hormônio, ele propaga. Uhum. Mas o mais interessante é que quem é ajudado também recebe uma descarga de ocitocina. Olha só. Então, às vezes você pensa assim, não, mas a pessoa não está entendendo nada. Mentira. E eu tenho uma história rápida para contar. Uma vez eu estava lá na Armênia, estava lá dentro da Armênia, tal, e alguma coisa me veio na cabeça, vai lá na porta e conversa com tal pessoa. E eu, meio negócio na minha cabeça e tal, saí, tinha um cara bêbado, inteiramente embriagado, não se aguentava em pé. E aí eu comecei a conversar com ele ali e tal, não sei o quê. Eu não sei como ele pegou um telefone, ele pegou uma caneta, anotou o telefone dele, né? E me deu. E eu no dia seguinte liguei, eu telefonei com dele, marquei com o cara e conversei com ele. E eu vi que o que fez a diferença na vida desse homem foi o quanto ele se sentiu importante. De alguém que viu ele num estado lamentável, ter pego o telefone dele, ter ligado e ter ido encontrar ele sóbrio. Né? E esse cara parou de beber. Olha só. Largou bebida, largou toda a situação que ele se encontrava naquele dia que eu encontrei ele, e alguns meses depois ele veio a falecer. De outra coisa, nada a ver com a bebida diretamente, ele veio a falecer. E aí eu fico aqui pensando, né? Às vezes a gente fala que a gente não pode fazer nada, mas muitas vezes a gente perde a oportunidade, né? Porque a gente fica, mas nada a ver, isso é coisa da minha cabeça, o que eu vou falar? E às vezes é só você falar que a pessoa é importante, você conversar, você dar atenção, né? Eu me sinto mal, às vezes, com a questão de mendigo, por exemplo. Sim. Eu acho que eu não dou a atenção devida que eu deveria dar. Eu acho que eu não dou a atenção devida que eu deveria dar. Né?
Agora, você já imaginou se a cada 10 mendigos que eu parar para conversar, um se sentir amado e resolver mudar de vida? Resolver Sim. voltar para a família, resolver ter e comer alfarroba, e parar de comer alfarroba e voltar para casa? Imagina Sim. só que genial que seria. Sim. Então isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim para ter esse coração, Uhum. né? Para o cheiro não ser o problema, Uhum. para a sujeira não ser o problema, porque a gente é cheio de, né? Cheio de E, nome tóxico, sim, né? e em São Paulo, né, em dezembro eu estava lá em São Paulo e tá ruim. Não sei se foi de dezembro para cá, Marcelo. Não. É triste. Você sabe que eu fiz trabalhos, né, com os moradores de rua na época que eu estava em Sim. São Paulo. Nossa, triste. E sabe o que é pior? Eu ouvi as pessoas falando que eles não querem ajuda. Eles vão lá, eles podem receber ajuda, eles podem ir morar em algum lugar e eles não querem. E aí isso me dá mais tristeza ainda, porque como é que uma pessoa que está numa vida tão, sabe, é o fundo do poço, mais que o fundo do poço, tem como ser ajudado e não quer sair dali. É como aqui também, sim, aqui tem moradores de rua, e aqui é muito, aqui só fica na rua quem quer. Porque aqui tem ajuda, tem albergues, é bem diferente do Brasil, tem muito mais ajuda. Sim. Então é bem complicado. Aqui, a Pessoas Cotidianas falou uma coisa super interessante. Ó, a maioria dos problemas dos adultos de hoje foram gerados no passado. Temos que aprender a se libertar para poder ser feliz. É exatamente isso. A alma das pessoas estão cheia de furinho e precisa de ajuda. Exatamente. É o que eu trabalho hoje com esse tipo de adulto. Esse tipo de adulto que, assim, 90% das pessoas que eu atendo são pessoas que foram bloqueadas na primeira infância. 90%. Né? E desses 90%, se for mulher, foram ou pessoas que sofreram abuso sexual ou pessoas que tiveram ausência paterna. Olha só. Mas essa é a grande maioria. A grande maioria de bloqueios emocionais. Então tem tudo a ver com isso que ele... Eu preciso me desligar, sou muito ligado nos 220, tenho que aprender a me policiar. A Simone que falou. É a Simone. Confeitaria Miller é a Simone. Legal. Simone, o que eu posso falar? Aproveitando aqui, já vou falar algo para você. Veja por que você tem essa necessidade de ser 220. Não se importe em ser 220, se importe com o que está por trás de ser 220. Para quem você está querendo responder e o que você está querendo responder. Com certeza teve algum momento da sua vida que te colocaram na parede. Olha, você não é capaz, ou você não consegue, ou você precisa ser de tal forma, copiando o modelo de alguém. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas tem alguma experiência que te mostrou isso como sendo o caminho certo. O que você precisa fazer? Ressignificar isso, porque Sim. esse caminho 220... ele é a própria destruição. Sim. Porque o seu organismo não foi feito para isso. Sim. Né? Então, eu acho que você pode produzir como 440, dando no 110. Exatamente. Isso chama-se felicidade. Sim. Isso chama-se felicidade e plenitude. Então você vai produzir muito mais, se desgastando muito menos. Né? E se você quiser, posso te ajudar com isso, me procura aí no direct que eu posso te dar uma mentoria e te ajudar nesse sentido. Tá bom? Adoraria poder transbordar aí na sua vida. A Simone é top, eu conheço a Simone, ela que fez meu bolo de aniversário. Ô Simone, vamos fazer o bolo dela, quando você e sua esposa vêm aqui aqui em casa, falar para ela fazer um bolo, pedir um bolo para ela, aí você vai comer, ela faz um bolo muito bom. Bom, meus amigos, junto, vamos fazer mentoria. Bom, meus amigos, é muito bom, né? Esses tipos de lives e a dinâmica como eu faço é muito gostoso porque você fica horas, parece que você, né? A gente já está aqui há 1h20 e se deixar a gente vai ficar aqui falando mais, né? Mas o objetivo é mesmo trazer clareza para vocês. Espero que tenha trazido clareza para vocês de como vocês podem ajudar. Acompanhe as lives durante a semana, vai ter em vários horários, porque aí eu vou estar falando com outras pessoas também. E aí vocês conseguem pegar a experiência. E na quarta-feira eu vou fazer em espanhol, com um amigo meu que é missionário lá na Argentina. Aí nós vamos fazer em espanhol.
Vai ser um grande desafio, né? Falar sobre esse tema em espanhol, mas é uma maneira também de poder ajudar quem fala espanhol. Então, se você conhece pessoas que falam espanhol, não esquece de encaminhar a live na quarta-feira para essas pessoas. E, Marcelo, como sempre, né, quero te agradecer por sempre estar junto comigo, por sempre ceder o seu tempo, abençoar, não só a mim, mas as pessoas também, porque eu conheço seu coração. E o que eu venho falando desde que a gente se reconectou depois desse tempo, que agora só seja voar, né? E aquilo que a gente sonhou há 3 anos atrás venha se realizar, né? Não só nesse tema, mas que a gente venha impactar muito mais vidas, porque a gente sabe o que Deus quer para nós. Exatamente. Eu que agradeço, né? Sabe que eu tenho um coração totalmente voltado aí para o que a gente passou, porque a gente viveu juntos, né? De onde nós saímos, nós sabemos quem somos, e mais importante que isso, nós sabemos para onde vamos, né? E vamos levar o maior número de pessoas possível. Então, eu quero te agradecer por tornar isso possível, por ser instrumento de Deus na minha vida, né? De ser essa pessoa guerreira, bacana, né, aguerrida, e é só o começo de tudo que vai acontecer nas nossas vidas. Com certeza. E vocês, meus amigos, obrigada por vocês que ficaram até agora ao vivo, agradeço que vocês possam acompanhar aí as lives durante a semana também, e claro, não deixe de encaminhar, de compartilhar para as pessoas que você sabe que precisa aprender sobre esse tema. Desde a quarta-feira eu venho fazendo lives, dando várias dicas e conversando com pessoas. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo pode, de alguma maneira, virar a chave na sua vida ou na vida de alguém. E obrigada, né, por vocês participarem junto com a gente. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Forte abraço, Marcelo. Para você e para sua esposa também. Valeu. Tchau. Valeu. Tá, tchau, tchau.